Glória a Deus. Com Jesus, irmãos, tudo vai muito bem. Com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Tinha uma canção, né, Larissa? Não tinha? Das crianças lá, Chile. Com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Passa temporal. Não era assim? Tinha uma canção assim, não tinha, Chile? Tem, não tem? Pois é. Eu lembro, mas como eu sou muito novo, já me esqueci da canção. Faz muito tempo que eu estive no DI. Mas, irmãos, eu tenho falado aqui, eu falei na última quarta-feira que eu estive aqui ministrar, 15 dias atrás, e agora eu vou voltar a falar sobre esse tema. Porque eu percebo, irmãos, que a igreja precisa ser encorajada novamente a voltar a alguns princípios. E um desses princípios é o princípio da adoração. Sabe, irmãos, a gente tem vivido uma vida tão corrida, tão acelerada, que a gente tem esquecido de adorar. Simplesmente adorar. Irmãos, não tem coisa melhor do que a gente estar aqui juntos, reunidos com irmãos, celebrando a Deus, cantando a Ele, lendo a Bíblia, estudando a palavra, não é verdade? É sempre muito bom, irmãos, esse clima de koinonia, quando a gente sai de um lugar, e aí, a paz do Senhor, que bom que você está aqui nessa noite, seja bem-vindo, e assim vai, irmãos, nós temos oportunidade de, com calor humano, abraçar os irmãos, cumprimentar. Um abraço seu pode salvar uma vida, irmãos. Não desconsidere isso não. Às vezes tem gente que entra na igreja, está com um sorriso de canto a canto da orelha, mas está com uma luta tremenda lá para vencer amanhã e não sabe como vai ser. E aí você pega e vem dar um abraço apertado, um sorriso dourado, de amor sem fim. E as coisas podem mudar na vida dela. Eu já fui alcançado assim, irmãos. Cheguei uma vez num culto, irmão, sentei lá atrás, ninguém me conhecia naquela igreja. E eu não queria ser conhecido, não queria ver ninguém, eu só queria estar ali porque meu irmão mandou eu ir lá. Para ser bem sincero, eu fui na igreja porque meu irmão me mandou ir lá. Vai lá, você precisa de Jesus, vai lá naquela igreja. Eu fui, sentei lá no banco de trás, desse jeito assim, ó. Todo emburrado, cara fechada. De repente, uma irmã lá, que depois eu vim saber que era uma das diaconisas da igreja. No meio do louvor, ela veio e me deu um abraço. Aquele abraço me curou. Aquele abraço me fez me render. A cara fechada tornou-se em lágrimas. A obrigação de estar ali tornou-se num momento de quebrantamento e rendição. E naquela noite eu fui curado, irmãos, na minha alma, aqui, ó, dos meus traumas, por causa de um abraço. Não negligencie um abraço que você tem para dar para alguém. Pode mudar a vida dele. Um sorriso, um aperto de mão, um olá, um seja bem-vindo. Amém, irmãos? Isso também faz parte de adoração, irmãos. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Não tem como. Você só pode dar aquilo que tem. Me dá uma nota de 500 euros aí para mim agora, Nicolas. Você tem aí no seu bolso uma nota de 500 euros? Tem? Rapaz, glória a Deus, errei o alvo. Ô, Diogo, me dá uma nota de 500 euros aí. Tem não? Só o Nicolas que tem. Por que você não me dá?
Porque não tem. O Nicolas, por que o Nicolas me dá? Porque ele tem. Você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tem, você não pode dar. E adoração é algo que começa espontaneamente, fruto de um tempo que você tem com Deus. Ah, pastor, mas eu preciso, subir no monte e ir lá no monte, igual um monge. Não, irmãos. O bom da vida com Deus é que ela se torna algo simples e cotidianamente. Algo que você faz no seu dia a dia. Você está andando por aqui, de repente você começa a falar com Deus. Você começa a celebrar a Deus, você começa a dizer que você é bom. Obrigado, Deus. Começa a ver Deus nas pequenas coisas. Hoje nós estávamos lá em casa no almoço e eu pedi o meu filho para poder orar pelo alimento. Eu falei assim, ora para nós. E ele começou a render graças. Obrigado, Deus, pela casa nova. Obrigado pelo alimento. Obrigado. Gratidão no coração. E quando nós estamos gratos a Deus, Joelis, Deus começa a relacionar conosco intimamente, e de repente as instruções dele se tornam algo tão comuns para a minha vida, que eu já não acho que aquilo é algo impossível, mas é algo natural. O sobrenatural invadindo o natural. O sobrenatural, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, de repente o Senhor começa a trabalhar comigo e eu começo a perceber, ei, alto lá, não é bem assim. Tem uma saída, não sei como, mas tem uma saída. Às vezes a gente fica querendo arrumar uma saída para Deus. Não é verdade? Às vezes a gente fica querendo, olha Deus, eu estou precisando disso, então olha, eu vou te dar uma ajuda, que eu sei que você não sabe muito bem das coisas. Que tal se o senhor fizer assim? Aí Deus fala assim, mas não é assim que vai dar certo, meu filho. Eu já fui lá no seu futuro e já vi que lá está tudo bem. Vai por mim, segue a minha voz, segue a minha direção e vai dar tudo certo. E aí a gente começa a perceber que do jeito de Deus é bem melhor. Não é por força, não é pelo muito falar, mas por experimentar a boa mão do Senhor agir em nós. Falando sobre essa questão dos céus invadir a terra, do sobrenatural invadir o natural, nós precisamos perceber uma coisa a respeito de adoração nesse sentido. É porque às vezes muitos de nós, presta bem atenção no que eu vou dizer sobre isso, muitos de nós têm uma percepção muito equivocada a respeito da vida eterna que está por vir. Às vezes a gente acha que o meu lugar é na nuvem 273. E naquela nuvem eu vou me assentar naquela nuvem e vai vir um anjo do Senhor do meu lado e eu lá sentado na nuvem 273. E o anjo do Senhor vai vir com aquele, como é que chama? Aquele instrumento, aquela harpa e começar a tocar, blim, blim, blim. E eu vou ficar dizendo, santo, 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 santo. Santo,
Irmãos, eu não estou desmerecendo o santo, porque nós vamos fazer isso também. Mas não se resume a isso, percebe? Aquilo que está por vir, aquilo que está preparado por vir, já está disponível para eu viver, agora. Começa aqui, irmãos. Eu não tenho que esperar morrer, eu não tenho que esperar ser arrebatado para começar a experimentar de algo sobrenatural. Eu posso começar a desfrutar do sobrenatural no natural. E é isso que faz a diferença, irmãos. Por que que você vê algumas pessoas, correndo milhas, acelerados? Por que que você vê algumas coisas dando certo, tão certo para alguns, e para outros a coisa fica ali arrastada, fica devagar, quase que não acontece? Por quê, irmãos? Porque muitas pessoas, querido, descobriram uma chave para esse sucesso, se você me permite falar assim. Porque o maior sucesso é você estar na presença dEle. Não tem sucesso maior do que nós estarmos na presença dEle. Mas existe algo que eu posso começar a desfrutar aqui, quando eu acesso a presença. E por acessar essa presença, querido, tudo começa a mudar à minha volta. Amém? A palavra de Deus fala de um rio de água viva, que flui de onde? Do trono. E o que acontece quando esse rio que flui do trono passa? Por onde ele passa? O que acontece? Há variedades de árvores de um lado e de outro da margem do rio. E as árvores são frutíferas. Está falando de quê, irmão? Árvore frutífera está falando de quê? De miséria? De sequidão? Claro que não, está falando de prosperidade, irmãos. Mas quando eu percebo a respeito desse rio, um rio de adoração, aonde está esse rio que flui do trono? Irmãos, nós precisamos acordar. Adoração não é isso aqui não, irmãos. Esse tempo aqui não é o tempo de adoração. Isso aqui é uma extensão da adoração que acontece no meu dia a dia, na minha vida particular, onde ninguém vê. E aí a gente chega para aqui e podemos juntos adorar, todos juntos. Será maravilhoso? E é maravilhoso. Mas voltando a falar do rio e do trono, onde está o trono? Que trono é esse? É o trono de Deus. É o trono de Deus. Vocês, poxa vida, que igreja inteligente. É o trono de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção. Deus fez o seu trono em um lugar específico. E Ele decidiu nesse trono se assentar, habitar e governar. Esse trono é o meu e o seu coração. Onde todos que confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, fazem de si, do seu espírito recriado, a habitação do Espírito Santo do Deus vivo. Então, se nós temos a habitação do Deus vivo, é porque Ele tem um trono, assentado num trono,
dentro de mim, dentro de você. Então, irmãos, desse trono flui um rio de água viva, e por onde ele passa, há toda sorte de provisão, irmãos. Qual provisão você precisa hoje? Eu não sei. A sua, eu sei a minha. Mas ele tem provisão para você. Pelas ruas da cidade, toda opressão tem que cair. Quebra as cadeias, dissipa as trevas. Vitória dá. Por quê? Porque Deus está no negócio de jogar no seu time, irmão. Entenda isso de uma vez por todas. Deus não é o seu inimigo, Ele não está contra você, Ele está querendo jogar no seu time. Permita Ele ser o artilheiro desse time, irmãos. Joga ali, joga no time de Deus e você vai ver as coisas acontecendo. Amém, irmãos? Aleluia! Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 4. Oh, aleluia! Aleluia! Música cantou domingo, como é que é? Eu citei ela aqui agora há pouco. Hã? Você achou? Apocalipse capítulo 4. Amém? Irmãos, a partir do verso 1, diz assim, olha. Ao redor do trono, há também 24 tronos. Vocês acharam isso aí? Não? É um pouquinho mais abaixo, né? Deixa eu pegar o versículo aqui, porque o meu iPad não pegou os versículos aqui, para passar para vocês. É do 4 em diante, 4:4. 4:4, obrigado. Apocalipse 4:4. Ao redor do trono há também 24 anciãos, 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas.
Irmãos, pensa comigo aqui por um instante. Os 24 anciãos já estão na eternidade com Cristo, já estão na glória com Cristo, e eles adoram ao Senhor diante do trono, porque eu e você acharíamos que não é necessário adorar ao Senhor. Por qual razão, irmãos? Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, ele já te perdeu, irmão. O diabo já te perdeu. Só que tem um detalhe. O que ele puder fazer para tornar você uma pessoa derrotada, ele vai fazer. Por quê? Porque você, uma pessoa derrotada, se torna o pior marketing do céu. Mas você, uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus, andando em saúde divina, você se torna o melhor marketing do céu. Sim ou não? Você tem dúvida disso? Então fala sim com mais convicção. Nós precisamos compreender este lugar em Cristo, que nós podemos estar. Nós não precisamos chegar lá na presença dEle, no trono, lá na presença dEle, para começar a adorá-lo, irmão. Não tem necessidade disso, eu posso começar aqui. Porque, eu volto a falar, o trono de Deus está dentro de nós, irmãos. O Espírito do Deus vivo habita em mim, em você, irmão. Relação, querido, o relacionamento com Deus é algo contínuo, cíclico, precisa ser aprimorado todo dia. Precisa todo dia nós nos rendermos a Ele. Não podemos negligenciar a adoração mais, irmãos. Nós precisamos nos render a Ele. Nós precisamos nos render a Ele e começar a desfrutar de tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Amém, irmãos? Qual a relação que há entre a adoração dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos? Ambos adoram a Deus pelo que Ele é, sem esperar nada em troca. Quando eu falo que nós podemos desfrutar daquilo que Ele conquistou por nós, eu estou a dizer que essas coisas vão nos alcançar. Por quê? Porque eu não estou esperando nada em troca. Eu adoro a Deus pelo que Ele é. Porque Ele pagou um alto preço por mim. Quando eu não era nada, quando eu não era ninguém, Ele olhou para mim e me amou, querido. A palavra de Deus diz que Jesus na cruz, Ele olhou para o fruto do seu penoso trabalho. E o fruto do seu penoso trabalho sou eu e você, e todos aqueles na eternidade para o qual Ele morreu. Percebe, irmãos? Nós não tínhamos como pagar o preço de resgate. Nós não tínhamos como pagar um preço de resgate para aquilo que nós vivíamos, longe de Deus, inimigos de Deus. Ah, pastor, mas eu não sou bem inimigo, eu sou, sabe, eu gosto da igreja, eu gosto de Deus. Você pode gostar de Deus, você pode gostar da igreja, irmão, mas enquanto eu e você não entregarmos a nossa vida a Jesus, confessando Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós vamos para o inferno gostando da igreja, gostando de Deus. É duro esse discurso, mas é sério isso.
por isso que nós precisamos nos render, porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, eu vou ler para você achar que eu não estou inventando coisa da minha cabeça. Abre aí comigo, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 9. Olha só. Romanos 10, 9. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você confessar, se você declarar com a sua boca, enquanto você não declarar com a sua boca, nada feito. Nada feito. Eu um dia precisei fazer essa declaração. Um dia eu precisei virar para Deus e falar: Deus, eu me rendo. Eu faço de Jesus o meu Senhor e meu Salvador. E já vão aí alguns anos. Mas era necessário que eu fizesse. A minha vida mudou instantaneamente? Não, irmãos. O processo foi lento na minha vida. Mas o meu nome já estava escrito no livro da vida, quando eu confessei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Nós precisamos fazer isso, nós precisamos compreender isso. E a adoração começa a existir um relacionamento, como um relacionamento conjugal, eu e minha esposa. Nós nos conhecemos há alguns anos atrás. No início, eu era mais jovem, ela era mais jovem. Fomos nos conhecendo até casarmos. Casamos, vieram os filhos, e ainda hoje a gente se conhece a cada dia um pouco mais. A gente se descobre um pouco mais. Relacionamento, intimidade. Nós precisamos encontrar um lugar de intimidade com Deus. Fato é que quanto mais alguém se aproxima de seu alvo de culto e de veneração, mais esse alguém torna-se parecido com esse alvo. Quanto mais eu me aproximo daquilo que eu gosto, mais eu me torno parecido com aquilo. Sim ou não? Eu trabalhava numa empresa no Brasil que eu amava essa empresa. Sempre amei e amo até hoje. Uma paixão de quase 20 anos trabalhando naquela empresa. Quando eu chegava nos lugares, as pessoas falavam, algumas pessoas nem me tratavam pelo meu nome, mas elas me tratavam pelo nome da minha empresa. Ó, chegou o Guabi aí, ó. Tal identificação. É assim, irmãos, quanto mais a gente se relaciona, mais as pessoas começam a perceber que nós somos parecidos com aquilo que nós relacionamos. Olha só o que diz em Salmo 115, abre a sua Bíblia comigo, por favor. Descobriu a música? Salmo 115. Vou abrir aqui porque, novamente, glória a Deus. Salmo de número 115, verso de número 2. Porque as nações dizem: onde está o Deus deles?
Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Versículo 4. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não respiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam, são exatamente iguais a eles. Acabam por se tornar semelhantes a eles. Vocês estão comigo? Quanto mais eu me aproximo de um objeto de culto, mais eu me torno semelhante a esse objeto. Agora, pensa bem, se algo que é destinado para o que é ruim, eu me torno parecido, quanto mais esse mesmo princípio serve para quando eu me aproximo de Deus, mais me torno semelhante a Ele. Amém, irmãos? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Em algum momento nós perdemos essa característica de sermos semelhantes a Ele. Mas é chegado um tempo, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E quanto mais eu adoro a Ele, mais eu me torno parecido com Ele. Mais eu me torno parecido com Ele. E quando eu me torno parecido com Ele, o que eu estou a dizer? Eu estou a dizer que eu desfruto de tudo aquilo que Ele me conquistou para que eu desfrutasse aqui nessa terra. Até que a minha vida refletisse completamente a glória de Deus. Quanto mais próximo, mais reflete a glória de Deus. Tudo começa na adoração, irmãos. Tudo começa na adoração. E quanto a nós, a orientação de Paulo sempre traz um contraponto entre o que é certo e o que é errado, entre o que deve se fazer e o que não deve se fazer. Abre comigo em Efésios capítulo 5 e eu vou encerrar com isso, por favor. Efésios, capítulo de número 5. A partir do verso 1. Diz assim, Efésios 5, a partir do verso 1. Portanto, vede prudentemente como andais. O que Paulo está falando? Ele está querendo que eu e você andemos de tal maneira a expressar a glória de Deus nessa terra. Não como nécios, não como loucos, não como aqueles que não fazem de Jesus, não fizeram de Jesus o Senhor e Salvador de sua vida. E sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Como é que eu vou descobrir qual a vontade do Senhor? À medida que eu me prostro diante dEle, adoro a Ele e começo a ouvir a sua voz. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Percebe que ele sempre faz um contraponto de uma coisa que eu não posso fazer com outra que eu posso fazer. Irmãos, o apóstolo Paulo não está preocupado de você beber vinho ou não. Esse não é o ponto. Ele está preocupado em você se embriagar com o vinho. Esse é o ponto.
E ele está falando, não se embriague com vinho, mas se embriague do Espírito. Se encha do Espírito. E como é que a gente se enche do Espírito? Adorando a Deus. Mantendo uma vida de intimidade com Ele. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não existe igreja do eu sozinho. A igreja de Jesus somos nós. E nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Nós precisamos estarmos juntos uns com os outros. A adoração que começa na minha casa, vem para cá, para a igreja, para juntos, para juntos, para juntos. Porque, irmãos, você tem coisas que você tem, que eu preciso, assim como eu tenho coisas que eu tenho que você precisa. É nesse momento, é nesse ambiente que a gente se encontra para uma verdadeira adoração comunitária. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos adorar a Deus um pouco mais com esse entendimento? E vamos fluir no Espírito aqui nessa noite. Vamos fluir no Espírito nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo tem coisas para comunicar com você. Comunicar a mim, comunicar a cada um de nós. Aquilo que parecia impossível, aquilo que Parecia não ter saída. aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, Oh, aleluia! Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. sou um milagre e estou aqui. Aleluia! Aquilo que parecia impossível, Levante suas mãos, irmãos. Adore ao Senhor. parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, Mas Jesus mudou mudou minha sorte. Sou um milagre. Eu estou aqui. Você está vivo, irmãos. Deus está vivo. Um milagre está por acontecer na sua vida. Ah, aleluia. Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, Oh, aleluia, Senhor. diante da sua voz, não
Hoje Deus está te dando uma oportunidade, assim como me deu lá em 1987. Deus está te dando uma oportunidade hoje de você declarar, confessar, dizer com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu quero orar com você, e você que está na internet também pode nos acompanhar nesse instante. Repita assim comigo: Senhor Deus, nessa noite eu entendi que o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, no meu lugar, perdoou os meus pecados e me deu uma nova vida. Eu faço de Jesus o meu Senhor e o meu Salvador. Aleluia! Tem alguém aqui nessa noite que fez essa oração pela primeira vez, reconhecendo a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Levanta sua mão assim: eu quero orar com você, quero orar por você. Alguém? Glória a Deus, todos já estavam salvos. Você que está na internet, que fez essa oração pela primeira vez, deixa seu nome aí, nós queremos te conhecer e orar por você. Tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade? Sabe que no meio da adoração, irmãos, Deus cura. E eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade? Vem cá. Vem cá que nós vamos orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Ô Deise, vem cá, eu quero orar por aquela sua amiga também. Tem mais alguém? Sandra. Aleluia. Pode adorar aí, pessoal. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aleluia.
só. Eu tenho uma nota para orar por pessoas que estão precisando de um renovo da parte do Senhor. Sabe, um avivamento mesmo brotando de dentro de você. Sabe, irmãos, talvez aparentemente está tudo certo, não tem problema, está tudo certo, e às vezes tem problemas. Mas nessa noite, é um tempo do Senhor, de você com o Senhor, é um tempo seu com Deus, onde você vai sair daqui renovado pelo Senhor, renovado nas suas forças, renovado na unção de Deus sobre a sua vida, renovado na alegria de viver e de andar com o Senhor. Se essa é a sua realidade hoje, eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar com você. Sabe, vem para cá. Olha, eu não posso sair daqui sem ser renovado pelo Senhor. Vem cá na frente, vem cá. Glória a Deus, vem cá. Glória a Deus, vem cá. Eu preciso disso. Eu preciso ser renovado na tua presença. Eu preciso de um renovo da sua unção sobre a minha vida. Eu preciso. Aleluia. Sabe, eu preciso da alegria do Senhor fluindo de dentro de mim novamente. Sabe, eu preciso ter a alegria de pegar e abraçar alguém, e saber que esse alguém está sendo impactado pelo meu abraço, porque eu tenho algo para oferecer, eu tenho a alegria do Senhor para oferecer. Ei, essa noite é para você, irmão. Não se acanhe, não se envergonhe, se renda ao Senhor. Deus quer fazer algo em você e através de você. Simplesmente se renda, irmão. Se renda. Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, tu és santo, Senhor. Santo. Você pode dizer isso, cantar isso? Santo. Tu és santo, santo para sempre, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tu és santo, 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 santo. Santo, santo, aleluia. santo, santo, Aleluia. santo. Cadê o Diogo? O Diogo está aí? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Ajuda aqui. Santo, 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 tu és santo. Santo, santo, santo. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, nós nos rendemos. Tu és digno.
digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, santo Ele é. Tu és digno de tudo. Levante suas mãos. Nós adoramos ao nosso Rei, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno. Tu és digno de tudo, santo, santo, santo Ele é. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Nós nos rendemos ao Rei. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Te exaltamos, te exaltamos, te pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti.
te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos. Tu és digno